Como é o capitalismo comercial? É a primeira fase do capitalismo. Aconteceu mais ou menos no século XVI. Foi quando nós tivemos as grandes navegações e as características são monopólio comercial, quem detinha o poder comercial era o Estado, era o rei, no caso. Nós temos o protestantismo, que seria a proteção do mercado, e a balança comercial favorável. Você tinha que importar, aliás, exportar mais do que importar. Exportar é quando você retira do seu país e envia para outro alguma matéria-prima. Exportar, você está retirando do seu país para ir para outro. E o importar seria você comprar de um país que não é o seu para trazer para você. Então, na balança comercial favorável, as exportações têm que ser maiores do que as importações, ok? Metalismo, que é a busca por metais preciosos. E o último é o controle estatal. O Estado tem o controle da economia. Essa é a primeira fase do capitalismo que foi desenvolvida nas grandes navegações. Depois do capitalismo comercial, nós temos o industrial, que ganhou força quando teve a Revolução Industrial na Inglaterra, que é um assunto que vocês ainda vão ver em história. Durante essa fase, várias mudanças aconteceram na economia e na indústria. Aí nós temos a substituição da mão de obra humana pela máquina. Aí a máquina, ela trabalha mais do que o ser humano, porque ela não precisa descansar, ela não precisa dormir e ela também não reclama do trabalho, ela apenas faz. Então, isso é uma vantagem para o capitalista, o dono da fábrica. E aqui adotou-se o liberalismo econômico, que é aquele em que todo mundo disputa o mesmo mercado. E por conta disso, alguns são mais ricos e assim conseguem trabalhar melhor, investir melhor, e os outros que são mais pobres, eles acabam falindo. E aí começa essa divisão ainda mais visível entre o pobre e o rico dentro do capitalismo. E nós temos o último, que é o capitalismo financeiro, tá bom? Que é algo que a gente vivenciou no século XX, que é o século passado. E aí nós temos como características a urbanização acelerada, a especulação financeira, o monopólio do comércio pelas grandes empresas, a concorrência internacional. Agora a empresa não é mais só de um país, é de vários. O exemplo delas é a Coca-Cola, por exemplo, que é uma empresa norte-americana, mas que tem fábricas em vários outros países, inclusive aqui no Brasil. E aí essa empresa se torna uma empresa internacional, ela passou do seu país e foi para outros. Nós temos a evolução tecnológica, que é a internet, que é o uso de robôs e por aí vai. E a partir dessa evolução tecnológica, nós temos a quarta fase do capitalismo, que é o capitalismo tecnológico, que é o que vocês não veem ainda, porque a gente está vivendo esse capitalismo hoje. Então, esses três aí são os principais para vocês saberem sobre essas fases do capitalismo. E aí, agora a gente vai mudar de capitalismo para socialismo. Mas antes da gente mudar de um assunto para o outro, vou perguntar. Alguém tem alguma dúvida quanto ao capitalismo? Pode perguntar. O que é o capitalismo mesmo, professor? O capitalismo é um sistema econômico que é, por exemplo, o que a gente vive hoje. A sociedade brasileira, ela é uma sociedade capitalista. Esse capitalismo geralmente está envolvido em questões de lucro. Você quer ganhar em cima das pessoas e dos produtos. E também, o que é que você quer? Também tem a divisão de classes. Nós temos os ricos, que a gente chama de burguesia, que eles são os que têm o maior
dinheiro. E nós temos o proletariado ou os trabalhadores, que são as pessoas que têm menos dinheiro e por conta disso tem que trabalhar todos os dias, seguindo à risca, o horário e por aí vai. Esse seria o capitalismo, que é a sociedade que a gente vive hoje. Entendeu, Igor? Entendi. Pronto. Alguém mais tem alguma dúvida fora o Igor? Pode perguntar, gente. Essa é a hora. Tia, Oi. esse capitalismo Hum. são. Eles fazem o quê? O capitalismo em si, ele não faz nada. O capitalismo. As pessoas capitalistas ou que vivem na sociedade capitalista é que fazem. Aí nós temos o rico, que é a burguesia, ele vai sempre explorar, enquanto o trabalhador ele vai ser explorado. Entendeu? Por quê? Porque a gente não ganha o trabalhador o equivalente ao quanto a gente trabalha. Entendeu? A gente vai sempre ganhar menos. Exemplo, o salário mínimo ele é estabelecido pelo governo federal, pelo governo brasileiro, certo? O salário mínimo atualmente ele é 1.045, certo? Este 1.045 que o trabalhador em média ganha, ele não corresponde aos gastos que nós temos. Porque o salário mínimo, teoricamente, ele tinha que ser mais de 4.000 reais para a pessoa viver de forma digna. Conseguir, por exemplo, estudar, conseguir se manter na alimentação saudável, balanceada, pagar suas contas e também viajar, se divertir, porque somos seres humanos, não dá só para trabalhar. Ô tia, Oi. no Ceará o povo ganha menos do que esse salário mínimo de 1.000 e pouco? Depende. Se você tiver uma carteira assinada, certo? Seu patrão, na verdade, ele é obrigado pela Justiça do Trabalho a lhe dar um salário mínimo, certo? Mas aí, se você for trabalhador autônomo ou não possui emprego formal, que é esse da carteira assinada, você vai ganhar menos. Por quê? Porque quem vai te dar o seu salário é o patrão. E geralmente o patrão ele vai fazer o quê? Quanto menos ele gastar, melhor. Porque aí ele vai ter um lucro maior. Então depende de como é que tá a sua situação trabalhista. Se você tem carteira assinada, se você não tem, se você é autônomo, aí depende muito, entendeu? Mas se você tiver a carteira assinada, é obrigatório que você receba pelo menos os 1.045. Pelo menos. Se você ganhar mais, aí já é outros 500. Entendeu? Então, a gente tinha que ganhar para ter Entendi, obrigada. Para ter uma vida digna, a gente tinha que ganhar mais de 4.000 reais. O que acontece? Nós não ganhamos. Então, a Tia, mão... Oi. o salário é 1.100. Agora é 1.100, né? Pronto. 1.100. Pois é, mesmo assim ainda não é 4.000, né? 1.100 para 4.000 tá um pouquinho longe. Então, assim, como nós não ganhamos o equivalente para se ter uma vida digna, aonde é que vai esse restante aqui? É o lucro do patrão. Você trabalha mais do que você ganha. Então, não é uma distribuição igualitária, ok? Você vai trabalhar bem mais na sua vida do que receber um salário. A não ser que você seja filho de um pai rico, que não precise trabalhar, ou que seu pai já tenha trocentos milhões de empresas, aí você já não é mais trabalhador, você é burguês. É aquela pessoa que não precisa trabalhar, que não tem aquele medo de não conseguir pagar uma conta ou algo do tipo, porque tem dinheiro sobrando, né? E esse dinheiro sobrando vem da onde? Da exploração das pessoas. Então, até aí, tudo tranquilo, né? Ô tia, Oi. qualquer, tipo, aquelas marcas de roupa famosa é exploração? Tipo, as pessoas lá trabalham lá, o negócio lá. Assim,
A grande maioria, sim. Se você observar uma roupa, essa roupa que você está, ou qualquer outra roupa, seja de marca ou não, se você observar a etiqueta, ela vai ter da onde ela foi feita, certo? Aí geralmente tem o quê? Taiwan, deixa eu ver mais, China. E todos os trabalhadores desses locais, eles ganham centavos por hora que eles trabalham, certo? E aí é por isso que a gente chama de trabalho de exploração. Por quê? Porque eles ganham muito, muito pouco para o quanto eles trabalham. Nesses países, Taiwan, China, eles não têm essa jornada de trabalho de 8 horas. Eles trabalham 16 horas, 18, vão só para casa para comer, dormir e depois voltar de novo. Entendeu? Então, por isso que a gente diz que é exploração nesses países. E aí, quando a gente compra uma roupa de marca ou uma roupa que não é feita no nosso próprio país, muito provavelmente a gente está contribuindo para esse trabalho escravo sem saber. Ou às vezes sabendo, né? Depende. Então, a Nike, a Ô, tia. Adidas, a Apple, elas Eu usam já ia esse trabalho perguntar. escravo. Usam sim. Não é um trabalho escravo porque eles podem ir para casa, mas é uma exploração, porque eles trabalham muito e ganham muito pouco. Mas é uma característica do capitalismo isso. É do sistema econômico, entendeu? Essa exploração. Só que existem países que têm uma justiça trabalhista, que é o caso do Brasil, que ela está sempre observando se tem alguma coisa errada, se está fugindo da lei. Aí nós temos essa seguridade. Mas tem países que não possuem, então é o patrão que manda e o empregado obedece. Ou senão perde o emprego, porque é aquela coisa, ninguém é insubstituível. Do mesmo jeito que tem eu aqui como professora de vocês, vai ter 10 outras pessoas, outros estudantes de história, que estão esperando por uma vaga para ser professor, entendeu? Então ninguém é insubstituível dentro da lógica capitalista. Até aí, tranquilo, né? Então eu vou passar. E um salário de um professor é maior do que o salário mínimo normal? Depende. Depende do colégio, depende de onde é o colégio, depende qual é a hora-aula do colégio. Alguns ganham mais do que outros. Depende, muito, muito mesmo. Mas, como eu disse, o salário base é esse aí, que agora é 1.100. Obrigada, Vinícius, por me corrigir. Como é 1.100, você tem que, o mínimo mesmo assim, é 1.100. Se você ganhar mais, massa. Você não pode ganhar é menos. Aí, no caso, se você ganhar menos, você é jovem aprendiz, ou você trabalha só meio período. Aí é por isso que você ganha menos, porque você trabalha menos também. Entende? Então, Entendi. o mínimo é os 1.100 para um trabalhador que trabalha cerca de 8 horas por dia. Exceto o pessoal que trabalha em banco, que trabalha 6 horas, eles ganham mais. Porque é trabalho em banco. Então, voltando aqui para o assunto. Socialismo. Características do socialismo. Teoricamente, o socialismo é um governo, é um sistema econômico mais igual, mais bem dividido, teoricamente, certo? Então, aqui nós temos o meio de produção socializado, todo mundo é dono, todo mundo participa dos meios de produção. Quem é que controla esses meios de produção? O Estado, o governo. Então, você trabalha, exemplo, você está socializando esses meios de trabalho e quem é que vai te repassar o salário? É o dono da empresa? Não, é o Estado, porque não existe dono de empresa. Tudo é do Estado. É economia planificada e controlada pelo Estado. O Estado, aliás, realiza o controle de toda a economia e ele é responsável por regularizar a produção, o estoque, o valor dos salários, o controle dos preços e etc. Como assim o valor dos salários?
existem classes trabalhadoras, certo? Por exemplo, a minha é a classe dos professores. O motorista de ônibus, a classe dele é o quê? Dos motoristas de ônibus. O motorista do caminhão, a classe dele é qual? Motoristas de caminhão. O lixeiro, a classe dele é aquela dos catadores de lixo. Então, todas essas classes trabalhadoras, elas vão ganhar o mesmo tanto. Falei para vocês no capitalismo que o salário do professor depende do tamanho da escola, de como ele trabalha. Independente, por exemplo, a Daniele, ela dá 30 aulas por semana. É um exemplo, tá? E eu dou 20 aulas por semana. Eu e a Daniele, nós vamos ganhar o mesmo salário no socialismo, mesmo ela trabalhando mais do que eu. Por quê? Porque nós temos uma sociedade em que a classe, que seria a classe dos professores, E vai ganha ganhar o mesmo ou mesmo. não? Ganham mesmo no socialismo. Claro que Ah, tá. eu e a Daniele não ganhamos o mesmo valor, né? Provavelmente ela ganha mais do que eu, porque ela dá mais aulas do que eu. Entendeu? Então, no sistema capitalista, que é o nosso, quem dá mais aulas ganha mais dinheiro. Aí, no socialismo, você ganha o mesmo que o seu colega, ele trabalhando mais ou menos do que você. E geralmente o Estado ele tenta fazer o quê? Colocar todo mundo trabalhando o mesmo período. Se a Daniele trabalha, vamos supor, 30 horas aulas, eles vão aumentar a minha carga horária e eu vou trabalhar 30 horas aulas, para ficar aquela coisa bem mais igual do que o sistema capitalista, que é desigual. Então, o socialismo é algo mais igualitário do que o capitalismo, teoricamente, tá? A gente está falando da teoria. E nós temos a evolução do socialismo. Nós temos o socialismo utópico, que é aquele que foi pensado, que foi elaborado por alguns filósofos, mas estava dentro da lógica capitalista. Aí eu falei para vocês no vídeo, não sei se assistiram, sobre 3 filósofos do socialismo utópico, que foi o Robert Owen, o Charles Fourier e o... esqueci o nome do outro. Esqueci completamente o nome do outro. Mas existe outro que são os 3 principais filósofos do socialismo utópico. Deu certo? As experiências que eles tiveram socialistas deram certo. Mas eles não tinham a pretensão de modificar a sociedade inteira. Isso só começou com o socialismo científico, que foi o Karl Marx e o Friedrich Engels, que, a partir do Manifesto Comunista, que é um livro, tá? Manifesto do Partido Comunista, socialista na verdade, eles resolveram elaborar uma espécie de manual para que do capitalismo a gente passasse para o socialismo. E nós temos o último, que é o socialismo real, que foram as experiências socialistas que nós já tivemos na sociedade, que são a Comuna de Paris, que aconteceu na França, a Revolução Russa, que aconteceu na Rússia, em 1917, a União Soviética, que era no território russo, mas tinha outros países dentro da União Soviética. E nós temos Cuba, que até hoje é socialista, a República Democrática da China, que também é socialista, quer dizer, né, se diz socialista, e nós temos a Coreia do Norte, que também é socialista. Então, todas elas são implementações do socialismo, que a gente chama de socialismo real. Foram as tentativas de algumas pessoas de colocar o socialismo em prática. Não dá muito certo porque a grande maioria das sociedades que se dizem socialistas, elas passaram por uma espécie de ditadura, assim, que as pessoas que eram contra aquilo ali eram perseguidas e muitas vezes mortas pelos regimes, tá? Por exemplo, na Coreia do Norte hoje, você tem uma sociedade extremamente militar,
E que qualquer pessoa que é contra aquele governo, ela vai fazer o quê? Ou ser presa, ou ser exilada, que é ser retirada do país, ou ela vai desaparecer, né? Provavelmente isso indica a morte do ser humano que foi questionado. Então, o socialismo, como Karl Marx e o Friedrich Engels pensaram, ele ainda não foi implementado. Todas as experiências que nós temos foram experiências isoladas que têm características diferentes, tá? Então, sobre isso, alguém tem alguma dúvida? Socialismo? Ô, tia, eu tenho uma, só que não é em relação a coisa, não. Precisa ligar a câmera? Mulher, é bom, né? Porque, assim, a gente tem que olhar para a carinha de vocês. Então, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai para outra fase da nossa aula, que é justamente aquela em que vocês vão participar para ganhar ou 7 ou os 10 pontos. Como é que vai ser? Nós vamos dividir os meninos que estão aqui em 2 grupos. O primeiro grupo vai ficar com capitalismo e o segundo vai ficar com socialismo, certo? Aí, esses grupos nós somos de 15, porque tem a apresentação e tem eu, então são 15. Vocês são 15. Nós vamos dividir esses 15 de forma igual, ou tentar, né? Porque 15 não dá para dividir de forma igual. Pra Tia. não. Oi. Quem é esses Zeus aí? Faço a mínima ideia. Zeus, quem é você, meu filho? Que a Valkyria mandou botar um nome das Zeus? pessoas. Ele não respondeu, né? Ele ou ela. Então, nós vamos fazer o seguinte. Obrigada, Aleph. Cadê o menino? Como o Zeus não respondeu quem ele seria, nós vamos tirar o Zeus e ele vai ficar afinado por aí. Então, nós temos 14. 14 dá certo. Então, cada grupo vai ficar com 7 pessoas. Aí, vamos lá. Quem é que quer ficar com capitalismo? Pode dizer eu. Eu. Aleph, Eu, Vinícius, Eu. Vitória. Quem e mais? eu, Yarley, né, Yarley? alto, caralho. E eu. Não, deixa eu ficar com outro. Vou com outro. Tiago também. Vinícius. E eu. Eu, tia. E eu, Vou dizer Kitty. aqui quem eu anotei, tá? Tem o Aleph, o Pedro Vinícius, a Vitória, o Yarley, o Tiago e a Janiele. Tia, Oi. vou ficar com outro. Ah, tu vai ficar com o outro, né, Yarley? Então, o Yarley tá no socialismo, Yarley. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 no capitalismo, faltam 2 ainda. Põe eu, tia, já que tá faltando. Ana Luísa Bota eu também, tia. e a Riane. Pronto. Aí, o restante vai ficar com o socialismo. Aí, nós temos o Igor, a Sofia, deixa eu ver quem mais, a Bianca. Espero que a Bianca consiga participar. O Aleph já foi. O Gabriel Monteiro. O Igor já coloquei. A Luísa. A Nicole. E só. Então, todos vocês estão divididos aqui bonitinhos. Aí, o que é que vai acontecer? Nós temos 2 fases Tia, tu desta dinâmica. socialismo, então? Foi, você tá no socialismo, Yarley. Então, socialismo, quem tá? O Yarley, o Igor Delano, a Sofia, a Bianca, o Gabriel Monteiro, a Luísa e a Nicole, tá? Vou dizer pra vocês. Vocês vão escolher 5 números de 1 a 10. Primeiro grupo, capitalista, escolhe números. 5 números de 1 a 10. 8. Cara, que já ia falar. 8. Qual mais? 7. 2. 7, 2, 2, 3, 4, 5. 3. 3 Igor, tá do socialismo, Igor. e 1. Pronto, já escolheu. Os números do capitalismo são 8, 7, 2, 3 e 1.
Aí vai sobrar Ô tia, eu não pros entendi o outros. que a tia perguntou sobre esses números. Por isso eu não falei nada. Vocês vão escolher 5 números. Mas aí já foi escolhido. Aí nós temos Ah, pro tá. outro 10, 9. Deixa eu ver qual mais. 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, tá certo. É porque a gente tem que contar para ver se tá direito. Aí o que nós vamos fazer? Esta primeira fase da dinâmica, nós vamos fazer um sorteio, certo? Tá aqui, ó, o bicho do sorteador. Não sou eu que vou sortear, é o site, tá? E aqui vai dar um número. Aí nós vamos ter uma pergunta. Aí o grupo vai responder a pergunta, tá bom? Então eu vou colocar Ô, tia, que parte Ah, fala sobre o capitalismo do livro? aonde nós falamos? No começo do capítulo 3. Eu não tô com o livro aqui para me te dizer exatamente qual é a página, mas é no capítulo 3. Certo? Certo, Então obrigada. vamos lá, tá aqui, ó. É parte do O sucesso dentro. número entre 1 e 10. E eu vou sortear o número agora. Vamos ver quem é que vai responder a primeira pergunta. E se cair não em algum número que o capitalismo não escolheu, é pro outro grupo, né? Isso. Ó, o número que foi sorteado foi... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Pera aí, calma. Oh, meu Deus. Por isso que eu odeio sites. Que demora demais. Aí daqui a pouco eu vou dizer pra vocês essa questão do set e tal. Ó, o número sorteado foi o número 10. Então, a primeira equipe, grupo que vai responder é o grupo do socialismo, tá? Primeira fase é o quiz. Vamos lá. O socialismo científico é fundado por quais pensadores? Karl Marx, Montesquieu, Adam Smith e John Locke, Karl Marx e Friedrich Engels ou o Joseph Stalin? Grupo socialista tem 30 segundos para pensar na resposta. Vou até marcar os 30 Tia, segundos. Ah, é o Joseph Stalin? como é? O Joseph Stalin? Vamos lá. Tu é do grupo socialista. Os Sim. demais concordam? Vocês ainda têm tempo para pensar. Qual é os caras aí, tia? Qual é os nomes dos homens aí? Karl Marx, Montesquieu, Adam Smith e John Locke, Karl Marx e Friedrich Engels ou o Joseph Stalin. Tá aí aparecendo para vocês na apresentação. Tia, eu acho que é a D. Eu acho que é Karl Marx e Frederico Engels. É essa aí mesmo. Eu também acho. Então, ó, vamos lá. Já passou os 30 segundos. Vocês vão no Karl Marx e no Friedrich Engels? Sim. Sim. Sim? Sim. Tia, se tiver errado, viu, a culpa é do Yarley. Onde? Então, vamos lá ver se a resposta está certa. A resposta do Yarley Respeita, está Luffy. correta. Então, a primeira pergunta de vocês está correta. Parabéns à equipe socialista. Aí nós vamos Eu pensado. agora sortear. Beijos, Luísa. Aí nós vamos agora sortear novamente outro número para ver quem vai responder esta questão aí, ó. Observem a questão. Vou ver aqui qual é o número que vai ser sorteado. De novo não. Colocou como se fosse o 10 novamente. Não vou sortear o 10 de novo, porque já foi sorteado. Então, o número 10 já foi, então não vai ser. Ó, a equipe do capitalismo, o número 8, é que vai responder essa pergunta aí. Qual é a pergunta? Vou ler para vocês. São características do socialismo utópico: criação de uma sociedade ideal, corporativismo, privatização da indústria ou igualdade social. 30 segundos para a equipe
capitalista, Igualdade social. valendo agora. Igualdade social. Ó, presta atenção. Você vai escolher entre o item A, o item B, o C ou o D. Olhem aí. Aí você vai dizer o item tal é o item certo. Eu acho que é 1, 2 e 4. Igor, tu é dessa. O Igor é de qual grupo, tio? É o teu. É o social. Igor não Mas o Igor é responde. muito Tia, é burro, não, meu filho. Dois Meu e filho, tu é do nosso quatro, A grupo. B. É a Como B. 1, A 2 B. e 4. A B. B, né? A Entendeu? Janiele disse que era B e o Pedro disse que era B. O restante do grupo concorda? Eu acho que é a C. Eu acho que é a C também. Então nós temos Vinícius e Janiele, B. Vitória e Thiago, C. Cadê o restante do grupo? Tem a Ana Luísa e o Aleph e a Ana Luísa, a Riane. A C. Se no trem está dizendo privatização da indústria. B, certo. Tem Eu 3 vou na no, B também. 4 no item B e 2 no item C. Então, como a maioria ganhou, vai ser item B que vocês vão em cima. Vamos ver se está certo. É o item B, parabéns aos envolvidos que responderam corretamente. Então, vamos lá ver qual é o outro grupo que vai responder agora. Olhem logo a questão para vocês não ficarem perdidos. Vou aqui sortear novamente um número. Lembrando que os números que já foram sorteados, eles estão sendo excluídos, tá? Então, não tem perigo de você responder mais ou menos. Então, o número sorteado agora foi o número 4, que é para o grupo socialista. Então, questãozinha. Para o socialismo, o modo de produção capitalista é orientado pelo lucro e baseado na exploração do trabalhador. Deste modo, quais as principais medidas para alcançar uma sociedade igualitária? A. Estimular a livre concorrência e reduzir a intervenção do Estado na economia. B. Desenvolver o agronegócio e possibilitar a Entendeu, eu acho. autossuficiência. O Igor nem deixa eu terminar. C. Coletivizar os meios de produção e valorizar o trabalho. D. Coletivizar os lucros das empresas e criar impostos sobre as grandes fortunas. O Igor disse que era D. O restante do grupo aposta em quê? C. Nicole, C. Certo. Vamos ver o restante do Tia, eu grupo. acho que é a C. C. Eu acho que é a C, tia. É C, bota C. E Arley, C também. Bianca e Gabriel Monteiro, quais são a opinião de vocês? Vai nascer mesmo, tio. Vai nascer mesmo, já que geral foi nascer. Bianca, tu falou também? Eu acho que é a A. Certo. Então vamos lá. A maioria do grupo escolheu o item C, certo? Então vocês vão para o item C. Vamos ver. O item C é o item correto. Novamente o grupo acertou a sua questão. Parabéns ao grupo. Vamos ver agora o outro número que nós vamos sortear. E tem a segunda fase, tá? Também, gente. Aí acaba a aula. O número sorteado foi o número 1, que é o número da equipe capitalista. Então, vamos lá. O capitalismo, ao longo do tempo, atravessou diversas fases marcadas por balança comercial favorável, surgimento e ascensão da burguesia, seria a primeira. Segundo, revolução do modo de produção e o desenvolvimento do setor fabril. E o terceiro, centralização dos bancos e das grandes cooperações multinacionais. Essas três fases descritas acima apresentam características principais do capitalismo financeiro, capitalismo industrial, capitalismo comercial, capitalismo monopolista, capitalismo informacional, comercial, industrial e financeiro, ou financeiro, informacional e capitalismo comercial.
qual seria a correta? Grupo capitalista. Eu acho que é a C. Eu acho que é a A. Eu acho que é Eu a acho que é a B. Eu acho que é a C, tia. Vamos lá. B. C. Vitória, B. Tiago disse A. Quem Eu mais? acho que é a C mesmo. Eu sei, Acho que é eu B. disse C. Eu disse C. Acho que é a C. O Alex A acha C. que é a C. A Janiele acha que é a C. Vinícius, você acha que é qual, Vinícius? Vinícius? Pedro? Riane, você acha que é qual, Riane? A B. A B. Tô começando a achar que é a C mesmo. A B. E a Riane, acha que é qual, Riane? Eu acho que é a B. B, certo. Então, o grupo vai na B porque dos 7 membros, 4 chutaram que era a B, tá bom? E era o item C. Primeira resposta incorreta. Comigo, velho. Hã? Eu falei primeiro. Eu O falei Anjo a B. acertou, mas. Eu tinha falado que era a B. Então, infelizmente, como o grupo não entrou no consenso, acabou perdendo essa questão, tá? Não é a B. Então, vamos lá ver qual é o número que vai ser sorteado agora. Pega no celular falando comigo, tu vai levar uma Eu porrada, falei a viu? B. Eu falei. Não tava nem fazendo B. Eu falei, não. E aí já acontece, tá bom? Ainda tem questões aí. Número 2, ó, número 2, que foi escolhido pela equipe Item A. capitalista, viu? Capitalista. Então, o pessoal que errou tem a oportunidade de acertar agora. Então, vamos lá. A grande navegação, as grandes navegações fizeram parte de qual fase do capitalismo? A, industrial, B, comercial ou C, financeiro? C, Acho que é o C. item A, industrial. Eu acho que é C, hein? O Eu Igor acho tá que é de B. socialismo. Igor tá de socialismo, cara. Não é não, mano. Cala. Pode ajudar os caras, Igor. Olha, eu acho que é a C. O Eu Aleph acho que é a acha C. que é a C. Vinícius. Agora. Qual é a pergunta? Qual é? Qual é? C. B. B, B, A C. B, tia. B. Vitória, É a C. 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 C aqui C. também. Tiago. Eu falei que é a C. Eu acho que é B. Tiago disse que era B. Riane. C. Ana Luísa. Na C. Certo. Então, o grupo dos 7, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas responderam C, certo? Então, vamos lá saber se é a C realmente. Quer mudar? Não era a C, era o de item novo. B, tá? Ô, Incorreto. gente, na época das grandes navegações, eles só Conversa para com poder entregar mercadoria. Então era Tá comercial. achando ruim me dar livre. Oi. Calma, Ó, dá um relaxa. tapa, velho. Vocês estão aqui para errar mesmo. Vocês podem errar aqui, não pode errar na prova, viu? Minha gente, calma, pra que brigar, meu Deus. Porque o pessoal é competitivo nessa turma. E como? Vamos lá. Sorteando o novo número. Se for um número que já caiu, a gente não usa. Número 9, e aí a pergunta vai para a equipe socialista, tá bom? Então vamos lá. Quem possui o controle dos meios de produção no capitalismo? A, trabalhadores, B, burguesia ou C, proletariado? Tempo para a equipe socialista. Começou agora. Pra mim, eu não sei. Eu acho que é a A. O Yarley acha que é a A. O restante do grupo, Eu acho que é a B. B. Também acho que é a B.
Também acho que é a B. Matheus é a B. Nicole, Bianca. Matheus, tia. Oh, Matheus, tia, pra desculpa. quê? Até Não é isso, tia, Matheus. Acho que é o item A, professor. o Igor acha que é a Sofia. A B. Acho que é a B. Bianca. Bianca? A B. Certo. Aí falta só a A B, Nicole. tia. B também. Então, a grande maioria do grupo, 5 pessoas escolheram B, tá? Então, vamos lá ver se está certa a resposta de vocês. Está correta. É o item B mesmo. Tava fácil demais, a senhora já tinha dado a resposta também. Muito fácil. Agora vamos ver aqui. Vou sortear de novo para ver quem é que vai responder essa aí. Vamos lá ver. Faltam só 2 números de cada lado, tá? Número 7. Então, essa pergunta vai para a equipe capitalista, tá? Vamos lá. Leia com cuidado o texto abaixo. O capitalismo é um sistema socioeconômico baseado numa economia planificada em que, teoricamente, não há classes sociais, pois as empresas, em geral, são nacionalizadas ou estatizadas. Esta afirmação está correta ou não? Ela é verdadeira ou falsa? Não. Verdadeiro. Falso. Falsa para o Pedro. Quem mais? Igor, tu é Nossa, do grupo para mim. socialismo. Falsa pra mim também. O Aleph acha que é falsa. Vitória. É falsa. Tiago. Acho que é falso. Janiele. Eu acho que é verdadeira. Ana Luísa. É falso. Riane. Falso. Certo. Vamos lá ver, né? A grande maioria do grupo, na verdade, 6 pessoas do grupo disseram que era falso, tá? Só a Janiele disse que era verdadeiro. E esta está falsa. Vocês acertaram. Correta. Ok? Essa aí que está sendo descrita, esse sistema econômico, seria o socialismo. Por isso que essa está incorreta. Então, vamos lá. Novamente, outro número. Vamos sortear outro número para ver quem vai responder essa aí. Porque como vocês dizem que tem algumas mais fáceis do que as outras, eu prefiro sortear para o pessoal não dizer que eu tô roubando para algum time, né? Então, ó, 5, o número sorteado foi o número 5. Então, quem vai responder é a equipe socialista. Socialista, viu? Então, vamos lá. Podemos dizer que o socialismo é contra as ideias do capitalismo e o principal exemplo disso foi a Guerra Fria? Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeiro. Verdadeiro para o Igor, verdadeiro para o Gabriel. Tia, é verdadeira. Verdadeira para a Luísa, verdadeira para o Yarley. Sofia, Verdadeira. Bianca Verdadeira. e Nicole. Nicole? Verdadeira, tia. Pronto. Então, toda a equipe concordou nessa resposta. E é verdadeira. Muito bem, a equipe acertou novamente. E agora, cada equipe só tem um número, tá bom? E quem caiu foi o número 2, já foi sorteado. Vamos tentar novamente para ver se vai outro número agora. Números repetidos não rolam. Número 4 também já foi. Agora tem menos números, então vou botar aqui, só tem 2. Entre 1 e 2. Ah, pronto. Escolha um número aí. Equipe capitalista. Número 1 ou número 2?
Quê? Vocês escolheram o número 1. Então, o socialismo ficou com o número 2. Porque como só tem mais 2 questões, a gente vai fazer desse jeito. Ó, essa aí quem vai responder é a equipe capitalista, ok? Igor, tu não fala, Igor. Então, vamos lá. Qual alternativa apresenta países Essa aí. que atualmente se declaram socialistas? Item C para Vitória, item C para o Vinícius. Restante do grupo. Sei, Eu acho tia. Eu acho que é o item B. Não é pra tu não, Igor. Tu é socialista. É burro. Tiago. Eu vou na letra C. Aleph. Ana Luísa. Eu vou na C também, eu não sei. C. Vou na 7. Riane. Vou nascer. Pronto. Toda a equipe votou na C. Então, é o item C. Vocês acertaram. Está correta. E a última, que vai para a equipe socialista. O socialismo utópico pode ser definido como um conjunto de ideias que se caracterizam pela crítica ao capitalismo. Marque a alternativa do único autor que não defendeu o socialismo utópico. O único autor que não defendeu desses aí. Tempo para a equipe socialista. É isso, tia. Vou botar aqui o tempo para vocês. Tempo. Eu te acho que é a B. A Nicole acha que é B. Quem não defendeu o socialismo? Quem não defendeu o socialismo utópico, que é a primeira fase do socialismo. Tia, é a B, tia. B. É a B. C para Bianca. Eu Falei acho B. que é o item B. Ah, tu falou B, né? Igor, B E já também. mandaram o link da aula de português. É porque, gente, a gente lesa demais, né? Infelizmente, mas vai dar certo. Eu acho que é a C, não sei. Cara, ainda tem português mesmo, né? Ó, falta o Gabriel e a Sofia. Meu Deus. Pera, tô raciocinando aqui. Ai, meu Deus. Eu Acho que é a B. eu vou na B mesmo. A geral foi, então eu vou na B. Todo mundo foi na B, menos o Yarley, né? Então vamos ver se tá correto. Resposta correta é o item B. Então, metade do grupo acertou. Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais. Então, assim, meu povo, nós temos 3 perguntas que foram corretas para o grupo capitalista e 2 que eles erraram, enquanto o grupo socialista acertou as 5 questões que lhes foram dadas. Parabéns ao grupo socialista. Como Ô, tia, quem ganha quanto mesmo? Ganha quanto mesmo? Peraí, Pontos. deixa eu falar rapidão. Como a gente está sem tempo e a aula de português já vai começar, a gente não vai para a segunda fase. A gente vai ficar só nessa primeira. Então, o grupo socialista está com nota de trabalho 10, enquanto o grupo capitalista está com nota de trabalho 8, certo? Então, 8 para o Aleph, o Pedro Vinícius, a Vitória, o Tiago, a Janiele, a Ana Luísa e a Riane. Vocês estão com 8 na nota de trabalho no segundo bimestre, tá? E o Yarley, o Igor Delano, a Sofia, a Bianca, o Gabriel, a Luísa e a Nicole estão com nota de trabalho 10.
ok? O restante dos alunos... Ai, Nobu Zerapela. O, Tu tá ajudando os caras, Igor. Tu é burro, mano. o restante dos alunos que não estão aqui na aula, não estão presentes... Ah, a boca aí, cortar. Igor, os que não estão presentes aqui na aula, eles vão fazer um trabalho escrito. Vocês não precisam fazer esse trabalho, porque vocês participaram da aula e participaram da nossa gincaninha, certo?